Brasil Surubim. Rede Brasil de Comunicação. Comunicando Jesus, comunicando a verdade. Você vai ouvir a partir de agora. Escola Bíblica Dominical no ar, idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, filial em Surubim, sob a presidência do pastor Ailton José Alves e coordenação local, pastor Amaro Januário. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muito prazer que voltamos aqui mais uma tarde de sábado para apresentar o seu programa Escola Bíblica no Ar. E este programa tem a realização geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus filial em Surubim, que tem como pastor presidente o pastor Ailton José Alves e na coordenação local o nosso pastor Amaro Januário. E na apresentação desta programação hoje, seu irmão, o diácono Edivaldo Santos. E conosco aqui hoje o estúdio está recheado. Vamos começar aqui pela nossa esquerda, apresentando os irmãos. Está conosco o diácono Eronides, a paz do Senhor, diácono Eronides. Amém. Glória a Deus, também está aqui mais um integrante da equipe, o diácono Daniel, paz do Senhor, diácono Daniel. A paz do Senhor, diácono Edivaldo, e a paz do Senhor para todos os nossos ouvintes. Amém. Também com o diácono Renato, a paz do Senhor, diácono Renato. Pastor irmão Edivaldo, diácono Eronildes, diácono Daniel e a todos os que nos estão ouvindo. Amém. Aqui na mesa da sonoplastia dos estúdios da Rede Brasil, auxiliar, irmão Douglas, e a saudação e a paz do Senhor também estende-se ao servo do Senhor. E você continue conosco, o programa está apenas começando. Nesta tarde temos muito de Deus para a sua vida, louvores, participação, saudação, palavra, o que diz a lição, falando para o mestre, o momento infanto-juvenil e muito mais de Deus para você. Então fique sintonizado, mande um convite aí para o seu amigo. Aproveitando o ensejo, estamos também ao vivo aqui pelo Facebook, da conta do nosso irmão Douglas, auxiliar Douglas. Ele está transmitindo aqui um programa ao vivo e você pode nos assistir acessando o Facebook e também através da Rede Brasil 95.1. Leitura Santa. Eu convido a todos os ouvintes para abrir as suas Bíblias na nossa leitura bíblica em classe, em Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10, que nos diz assim a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Falemos com o Criador. Momento de oração. Amém. Sim, vamos orar com a nossa lição. Oremos. Soberano e eterno Deus, te damos graças, Senhor, por estarmos na tua presença nesta tarde, nesse estúdio, nessa rádio, apresentando a tua palavra, ó Pai, aos ouvintes. Pai, ajuda esta nação, ajuda os teus filhos que vai ministrar essa lição gloriosa. Ajuda, Pai, esta nação a sobreviver nessa epidemia. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, meus amados irmãos, você está no programa Escola Bíblica no Ar. E vamos ouvir nesta tarde a primeira música para o nosso deleite espiritual com o cantor Josafá, Palavras por Palavras. Do jeito que Deus falou vai se cumprir, como Ele determinou sucederá. Pode até o profeta deixar de existir, mas o Deus da profecia jamais falhará. Não cai uma vírgula que Deus disse pra você. Pode até alguém não crer e querer duvidar, mas o meu Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Vai passar céu e terra, mas as suas palavras não hão de passar. Vai se cumprir como Ele determinou, vai se cumprir do jeito que Ele falou, vai se cumprir. Deixe quem quiser não crer, é bom esperar. Vai se cumprir, pois Ele já ficou de pé, vai se cumprir do jeito que Ele quiser, vai se cumprir. Palavras por palavras, Deus as cumprirá. Com um tom irônico fez até interrogação, mas espera e veja o que Deus vai fazer. Ele vai surpreender a tanta gente assim como um trovão. Não cai uma vírgula do que Deus disse pra você. Pode até alguém não crer e queira duvidar, mas o meu Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Vai passar céu e terra, mas as suas palavras não hão de passar. Vai se cumprir como Ele determinou, vai se cumprir do jeito que Ele falou, vai se cumprir. Deixe quem quiser não crer, é bom esperar. Vai se cumprir, pois Ele já ficou de pé, vai se cumprir do jeito que Ele quiser, vai se cumprir. Palavras por palavras, Deus as cumprirá. Vai se cumprir como Ele determinou, vai se cumprir do jeito que Ele falou, vai se cumprir. Deixe quem quiser não crer, é bom esperar. Vai se cumprir, pois Ele já ficou de pé, vai se cumprir do jeito que Ele quiser, vai se cumprir. Palavras por palavras, Deus as cumprirá. Palavras por palavras, Deus as cumprirá. Palavras por palavras, Deus as cumprirá. Vai se cumprir. Você está ouvindo Escola Bíblica no Ar. Muito bem, meus irmãos, na sua Rede Brasil de Comunicação, são pontualmente 17 horas e 11 minutos e queremos aqui enviar as nossas saudações. Queremos enviar saudações ao nosso pastor Amaro Januário, que está na escuta da nossa programação. Enviar a paz do Senhor, um abraço ao nosso pastor e toda a sua família.
Enviar também um abraço, a paz do Senhor, para todos os irmãos que estão na escuta da nossa programação. Enviar saudações aqui à minha esposa, a irmã Ana Lúcia, que está ali em Lagoa da Vaca, que está nos acompanhando aqui na live. E também a todos os irmãos ali em Lagoa da Vaca, o nosso irmão Djalma, a irmã Gabriela, a irmã Júlia, todos os irmãos que cooperam conosco aí na obra do Senhor em Lagoa da Vaca, que Deus vos abençoe. Envio saudações também à minha mãe, a irmã Mariazinha, meu pai, irmão Dodó, meus irmãos em número de 7, a minha irmã Viviane, a minha sobrinha Lorena, meus irmãos Neto, Hugo, Cícero, enfim, são vários irmãos que eu tenho, mas estão todos conectados, ligadinhos na programação. A paz do Senhor a todos, que Deus vos abençoe. Enviando saudações também ao presbítero Antoniel, que é o supervisor das escolas bíblicas dominicais aqui no Campo Surubim, a sua esposa, a irmã Ana Cleide, as suas filhas Aninha, Aniele, inclusive está nos acompanhando ao vivo. Que Deus vos abençoe. Sinta-se abraçado aqui pela equipe que está nesta tarde aqui apresentando o programa. A nossa irmã Gilberta também está ao vivo nos acompanhando. Deus abençoe a serva do Senhor. Enviando saudações também ao diácono Felipe Mendes, que é o vice-supervisor das escolas bíblicas dominicais aqui no Campo Surubim, e também ao vice-secretário, auxiliar José Edmilson. Que Deus abençoe a sua vida. A você de longe, a você de perto, a você que está nos acompanhando pela live do Facebook, que Deus abençoe a sua vida. Vamos aqui ouvir também as saudações do servo do Senhor. Vamos começar aqui pelo diácono Aronides, enviando as suas saudações. Amém. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, todos os ouvintes desse momento da Escola Bíblica Dominical. Quero saudar desde já o nosso pastor que está nos ouvindo, toda a sua família, em nome de Jesus. Quero saudar também a minha família, a irmã Gilberto, foi citada aqui já, que está ouvindo junto com Maria Heloísa e Luiz Henrique. Quero saudar também o nosso presbítero Antoniel, o coordenador da escola e toda a coordenação da Escola Bíblica Dominical aqui do Campo de Surubim. A todos que estão escutando este aparelho de som, quero saudar, a todos com a paz do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, queremos mandar também a nossa saudação, o nosso abraço a todos os irmãos que estão nos ouvindo nesta tarde e aqueles que estão sintonizados conosco através do Facebook, Todos os irmãos que estão sintonizados, recebam aí o nosso abraço. Quero mandar um abraço especial à minha esposa, a irmã Lisane, que está nos ouvindo ali no bairro do Coqueiro, a minha filha Lisandra, a minha filha Késia também, ali no bairro São Sebastião, e a minha filha Roseane, ali em São Paulo, sintonizada conosco através do Facebook. Quero mandar também a nossa saudação ao nosso pastor, ao nosso coordenador, nosso irmão Antoniel, e a todos que estão ouvindo. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos. Amém. Também quero mandar minha saudação a toda a minha família, a minha esposa Késia, que está nos ouvindo, aos meus pais, o presbítero Luciano, a irmã Ana, aos meus irmãos, a minha irmã Rayana, ali no município de Umari, a minha tia Defa, ali em Gruta Funda, a Nascimento Jailson, ali nos acompanhando em Recife. Que Deus abençoe a todos grandemente. Muito bem, são pontualmente na sua Rede Brasil de Comunicação, 17h15, e vamos aqui enviar saudação com a paz do Senhor para os irmãos que estão nos acompanhando ao vivo na live do Facebook. Enviamos saudação ao presbítero Luciano Santos, ao diácono José Antônio, que está sintonizado conosco, Deus abençoe. Também a Rose Ribeiro, ao auxiliar Helena Pereira, Deus abençoe o Senhor, irmão Heleno. A Neide Santos, que também está conectada conosco. A Vilma Oliveira, ao diácono José Felipe, o irmão aqui do diácono Renato. A irmã Lilia Silva, também está nos acompanhando. Leandro Moura, Marlene Lopes, Sivaldo Gomes, o diácono Elias Trajano, Adalberto Lopes e o presbítero João Barbosa. Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando ao vivo aqui pela live do Facebook. Sinta-se abraçado por nós nesta tarde. Que Deus abençoe a sua vida no nome santo de Jesus. Continue conosco, sintonizado, compartilhe aí a live para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta programação nesta tarde. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos servos do Senhor que está conectado conosco, tanto pela Rede Brasil como também pela live do Facebook. Deus vos abençoe.
Muito bem, neste quadro, do Momento Infanto Juvenil, queremos aqui enviar saudações a todas as crianças que estão sintonizadas na nossa programação. Que Deus abençoe a vida de cada criança. Ali em Lagoa da Vaca, a pequena Júlia, filha do nosso irmão Djalma, que sempre está ligadinha na programação da Rede Brasil. A minha sobrinha Lorena e toda a criança do Templo Matriz, de cada bairro. Você que está acompanhando também pela live do Facebook. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu pai, a sua mãe, toda a família. Enviando somente saudações a todas as irmãs que cooperam com o pastor nesta grande obra. A nossa irmã Ana Cleide, a irmã Luana, a irmã Catiusca, a irmã Mariana e outras irmãs que são muitas e agora não me recordo do nome de todas, mas que Deus vos abençoe e que ajude vocês neste trabalho tão maravilhoso, abençoando também as crianças. E queremos enviar uma linda melodia para todas as crianças na voz de Mara Lima, O Gigante Vai Cair. Eu sou Golias, o filisteu, e hoje desafio as tropas de Israel, que mandem um homem pra lutar comigo, e me mandam apenas um menino. Você vem contra mim com espada, com lança e com dados, mas eu vou contra você em nome do Deus dos exércitos de Israel. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Vai cair, ai, ai, o gigante vai cair, ai, ai, mesmo sendo eu pequeno, mas o meu Deus é tão grande, o gigante vai cair, o gigante vai cair, ai, ai, no caso, o gigante já está aparecendo ali ou não? ai, ai, mesmo sendo eu pequeno, mas o meu Deus é tão grande, o gigante vai cair, muitas vezes eu pedi, Adalberto Lopes e a irmã Gilberto. É só isso mesmo, né? No nome de Jesus, pois em nome de Jesus o gigante vai tombar. Eu vejo quem está assistindo, né? Mesmo sendo eu pequeno, ele não vai conseguir, pois meu Deus está comigo, eu não temo perigo. O gigante vai cair, o gigante vai cair, ai, ai, o gigante vai cair, ai, ai, mesmo sendo eu pequeno, mas o meu Deus é tão grande. Ai, ai, o gigante vai cair, ai, ai, mesmo sendo eu pequeno, mas o meu Deus é tão grande, o gigante vai cair. Adalberto Lopes. Adalberto Lopes. Muitas vezes eu pedi o gigante querendo me derrubar. Chama o nome de Jesus, pois em nome de Jesus o gigante vai tombar. Se tentar me impedir, mesmo sendo eu pequeno, ele não vai conseguir, pois meu Deus está comigo, eu não temo perigo. O gigante vai cair, o gigante vai cair, ai, ai, o gigante vai cair, ai, ai, mesmo sendo eu pequeno, mas o meu Deus é tão grande, o gigante vai cair, o gigante vai cair, ai, ai, o gigante vai cair, ai, ai, mesmo sendo eu pequeno, mas o meu Deus é tão grande, o gigante vai cair, mesmo sendo eu pequeno, mas o meu Deus é tão grande, o gigante já caiu. Você está ouvindo Escola Bíblica no Ar. Muito bem, meus irmãos, você acaba de ouvir uma linda melodia na voz de Mara Lima, O Gigante Vai Cair. Na sua Rede Brasil de Comunicação, são pontualmente 17 horas e 21 minutos. E enviamos saudações também ao nosso irmão Josivaldo Silva, que está sintonizado pela live do Facebook. Que Deus abençoe. A irmã Edvanda Monteiro também envia paz do Senhor. Que Deus abençoe a serva do Senhor. O irmão Adalberto Lopes. Ele quer que envie uma saudação para o jovem Alberto, que está ficando de idade nova hoje. Que Deus abençoe o servo do Senhor.
E parabéns, inclusive ele é um dos componentes aqui do programa Juventude Cristã. Que Deus abençoe a vida do jovem Alberto. A irmã Gilberta está aqui enviando saudações e a paz do Senhor a todos. E a irmã Lilia e também a irmã Eliomar Maria. Paz do Senhor, que Deus abençoe as vossas vidas em nome do Senhor Jesus. E nós vamos ouvir mais uma linda melodia nesta tarde na voz de Elísio Neto, Basta Uma Palavra. Mestre, eu preciso conversar contigo. Quero lhe falar, compartilhar minha dor. Ontem em minha casa um dos meus criados foi acometido de um mal que pode lhe matar. Oh, diga tão somente, mestre, uma palavra. Pois não há distância para o Senhor curar. Não sou digno que entre em minha casa. Não precisa se cansar com caminhadas. Eu não quero incomodá-lo. Não precisa dispersar a multidão para atender esse pobre coração. Basta apenas uma palavra para o meu criado ser curado. Basta apenas uma palavra para um milagre acontecer. Basta apenas uma palavra para todo inferno se render. Basta apenas uma palavra para o homem que sem força ter o seu vigor, sair de derrotado para ser vencedor. Basta apenas uma palavra pra tempestade vir a brisa. Basta apenas uma palavra pra morte dar lugar à vida. Basta apenas uma palavra pra um pobre e frágil coração ser um eterno campeão. Diga tão somente, mestre, uma palavra. Pois não há distância para o Senhor curar. Não sou digno que entre em minha casa. Não precisa se cansar com caminhadas. Eu não quero incomodá-lo. Não precisa dispersar a multidão para atender esse pobre coração. Basta apenas uma palavra para o meu criado ser curado. Você está ouvindo Escola Bíblica no Ar. Falando para o Mestre. Muito bem, meus irmãos, na sua Rede Brasil de Comunicação, são pontualmente 17 horas e 26 minutos e nesta tarde temos 2 dicas a todos os professores. A primeira dica é melhorar a elocução nas aulas expositivas. As aulas devem ser pronunciadas em voz alta e em ritmo moderado. Muitos professores falam baixo demais e outros com excessiva rapidez. Deve-se evitar hábitos de elocução que possam perturbar os alunos, tais como entendeu e muito bem, interpolados com intervalos frequentes. O uso de tais enchimentos é, em geral,
uma reação nervosa e reflete uma tentativa oral de tomar tempo para os processos mentais do professor. Então, não tem nada de errado o professor, em sua exposição, na aula, dizer: você entendeu? Muito bem, amém. Mas se você começar a falar isso de forma excessiva, tudo que você falar seguido de entendeu, de um aham, ou de um ou de muito bem, repetido várias vezes, o amém, ou glória a Deus, aleluia, acaba atrapalhando um pouco. Então, esse cuidado deve ser muito essencial na hora da elocução, na hora da exposição da sua aula. E o segundo e última dica é ter cuidado com a linguagem. Alguns professores pensam que faz parte de suas obrigações professorais impressionar os alunos com sua importância, cultura, sagacidade e linguagem empolada. No entanto, o uso de um vocábulo superior à compreensão dos alunos normalmente acarreta consequências negativas. Quando um professor usa palavras novas, deve defini-las na própria exposição. Se preferir, poderá pedir a um de seus alunos que explique a palavra para o restante da classe. Então, nesta tarde, o Senhor Falando para o Mestre é com estas duas dicas importantes que todos nós podemos adequá-la ao nosso sistema de exposição da nossa lição em sala de aula. Então, que Deus abençoe a cada professor, e assim que a gente retornar desta terrível pandemia, que a gente possa executar estas dicas e termos um bom proveito em sala de aula. Que Deus abençoe a você, querido professor, no nome de Jesus. O que diz a lição? Muito bem, meus irmãos, e nesta tarde estamos de posse da quinta lição, e o tema desta lição ele é muito sugestivo e importante, assim como os demais, que vai falar sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Esse é um tema muito importante e visa o desejo de Deus de libertar o ser humano das garras do pecado, da prisão que o homem encontra-se espiritualmente falando. Deus, ele quer libertar. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, que nos diz o texto sagrado: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática nos diz o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Então, este é o tema que estaremos tratando aqui de forma sintética, objetiva, para que você, querido ouvinte, professor, aluno, dirigente, vice-dirigente de escola bíblica dominical, possa estar se deliciando no estudo da palavra de Deus. Então, vamos começar aqui com o diácono Daniel. O diácono Daniel, de forma sintética e objetiva, que nós poderíamos já de início falar aqui aos nossos queridos ouvintes acerca do tema desta lição, que é tão importante, sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Muito bem, diácono Renato. Nós estamos estudando hoje Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. Nessa seção da epístola, o apóstolo Paulo amplia o conceito de libertação do pecado, descrevendo-o como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que a nova criatura em Jesus desfrute de uma nova vida com o Salvador. Glória a Deus. E o interessante, irmãos, é que quando nós nos deparamos com o texto de Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo ele vai descrever o nosso estado, diácono Renato. Isso. Antes de nós termos o conhecimento de Cristo Jesus, antes de sermos salvos por Ele, e depois de sermos salvos por Cristo. Ele faz um contraste entre a vida velha, a vida antiga, e agora uma nova vida com Cristo, não é verdade? Isso mesmo, diácono Erivaldo. E podemos até afirmar que a lição número 5, a de hoje estudada, ela começa no capítulo 2, onde nós vemos duas seções, do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos encontrar a velha vida do pecado, onde nos versículos 4 a 10, a nova vida em Cristo, onde esse primeiro ponto vai falar sobre a nossa condição anterior,
O comentarista aqui ele disse que essa ligação ao contexto anterior dá-se pelo uso da tradução "e vos vivificou", que aparece como "ele vos deu vida", na versão atualizada, ou diretamente como na nova versão internacional, "vocês estavam mortos". Essa era a nossa condição anterior. Amém, muito bem. Então, para que o ouvinte ele entenda nesta tarde, o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo aos irmãos ali em Éfeso, ele estava trazendo a visão daqueles irmãos e a mente daqueles irmãos com respeito à salvação. Paulo estava dizendo que anteriormente deles terem como é que eu posso dizer, uma experiência pessoal com Cristo Jesus, eles estavam mortos. Mas em que consiste, Diácono Eronides, essa morte? Paulo diz no versículo de número 1, ele diz: "E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados", que nós podemos aqui falar aos nossos ouvintes. Glória a Deus. É bem complexo essa afirmativa do apóstolo, né, irmãos? E ele nos orienta, ele nos induz a nós observarmos bem a palavra de Deus, falando sobre a morte. Como ele disse, né? "Já estou morto, né, pregado na cruz, né, estou morto com Cristo, né, e vivificado com Cristo também". Ele fala sobre a morte, mas a morte moral e a morte espiritual, né? Nós vemos que essa passagem ela relata bem a nossa vida cotidiana, e outrora nós andávamos no caminho da perdição. Como o apóstolo João, ele nos fala: "Não ameis o mundo, né? Nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele". Então, essa afirmativa do apóstolo Paulo, ela nos conduz a um pensamento, né, de que nós temos condições de sair do pecado, como muitas pessoas, né, indagam que não tem condição do ser humano sair do pecado, mas a Bíblia ela afirma, ela nos dá um caminho de salvação. É isso mesmo, Diácono? É verdade, Diácono Eronides. Então, o apóstolo Paulo ele fala de uma condição anterior que todo ser humano ele vivia, no caso ele falando especificamente para a igreja, e ele diz que os irmãos anteriormente, né, estavam mortos em ofensas e pecado. E este estar morto aqui não é morrer fisicamente, ele não era um defunto ou um cadáver fisicamente falando, mas eles estavam separados de Deus. Então, esse diagnóstico que Paulo ele diz que estavam mortos é devido à separação do homem para com Deus. Quando a gente lê Isaías capítulo 59 e verso 2, o profeta ele diz que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Então, espiritualmente falando, o homem sem Deus, sem o conhecimento de Deus, sem servir a Deus, sem ter entregue a sua vida a Cristo, ele está morto espiritualmente. E ele precisa ser vivificado, ele precisa de ser renovado, de ser restaurado. E essa restauração, esta vivificação só dá por intermédio de Cristo Jesus. Então Paulo ele lista aqui algumas práticas que anteriormente os irmãos andavam. Ele diz no versículo 2, andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo está falando de uma situação anterior à vida cristã. Mas a partir de então, Diácono Daniel, Cristo Jesus, ele dá vida, ele restaura, ele perdoa os pecados e faz a pessoa uma nova criatura, não é verdade? E isso acontece pelo novo nascimento, né? Como está escrito em João capítulo 3, versículo 3, é necessário que a pessoa venha a nascer de novo, nascer em Cristo, para que tenha essa nova vida, vivendo agora de forma correta, não é? A vida que Deus ele proporciona através de Cristo. Glória a Deus. Então a gente percebe de que Deus ele nos ama, porque o apóstolo Paulo ele descreve isso no Efésios capítulo 2 e versículo de número 4, quando ele diz: "Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados,
nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos. Então, imagine que a situação anterior que Paulo descreve aqui era catastrófica, era terrível, era desagradável, mas Deus, porque Ele é riquíssimo em misericórdia, Ele é riquíssimo em amor, Ele toma essa atitude de resgatar o homem. Assim, Diácono Renato. Isso mesmo. Veja que o comentarista que ele alega, esse inesgotável misericórdia procede do seu muito amor. Veja que ele aqui no versículo 4, ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo que muito nos amou. Ele poderia colocar a expressão que o amor de Deus era grande, mas não, ele colocou a expressão muito, que se refere à infinita abundância do amor de Deus e não ao seu tamanho. Veja, a imensidão do amor de Deus. Isso porque o amor é a motivação de tudo aquilo que Deus faz. E nesse sentido as Escrituras enfatizam que foi a infinita abundância desse amor que motivou nossa salvação em Cristo. O amor de Deus é o atributo que melhor resume a mensagem dos 4 evangelhos. As epístolas joaninas também indicam repetidamente que a iniciativa desse amor é sempre da parte de Deus. Até o apóstolo Paulo, ele falando aos romanos, ele diz que Deus, ele nos amou primeiro. Sendo nós como? Sendo nós pecadores. Glória a Deus. Então a gente percebe que por mais esforço que o homem possa fazer, ele não vai conseguir a salvação por si só. A Bíblia, ela descreve dizendo, né, o apóstolo Paulo usando aqui as palavras do Senhor Jesus, ele diz que pela graça é que sois salvos. E essa graça é movida pelo amor de Deus, conforme o diácono Renato aqui já falou. Veja que graça significa favor imerecido. E às vezes, quando eu falo para alguém pregando sobre o Evangelho, sobre a salvação, eu trago assim uma ilustração como o pai e um filho, que o filho às vezes desobediente ao pai, e o pai sabe que ele está precisando de algo, de determinada coisa, mas ele não fez nada para agradar o seu pai. Mas o pai, por amar o filho, sabe que a necessidade, ele vai atender a necessidade do filho. Não porque ele o agradou, mas porque o pai o ama e sabe que é uma necessidade. Então, da mesma forma para com Deus. Nós não fizemos nada para agradar a Deus, para receber a salvação ou para ter merecimento da salvação. Ninguém merece a salvação, mas a graça de Deus nos alcançou. É por isso que a Bíblia diz que é pela graça que somos salvos e por meio da fé. Que coisa linda, né, Diácono Aronísio? Amém. Nós vemos aqui, irmão, na síntese do tópico, as nossas condições diante de Deus era caótica, éramos escravos e estávamos condenados à perdição, à morte eterna. Mas, como a palavra de Deus diz que lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Né? É só o ser humano tem uma condição de querer ou não querer, se entregar a Cristo ou não, né? Então nós vemos que na palavra de Deus ela é bem clara sobre o amor de Deus. Outro jovem disse a Jesus, né, que ele era bom, mas Jesus disse: só tem um que é bom, e esse é Deus. Amém, meus irmãos? Muito bem, meus irmãos, eu estava vendo aqui em nossa lição o que diz o comentarista, que o ato de misericórdia implica em compaixão e simpatia para com os indignos. O ato de misericórdia é como alguém pegar um moribundo miserável, não é? E fazer dele um filho, adotá-lo como filho, sentir o que ele sente, não é? Trazer para perto de si, colocar no coração. Então isso foi o ato que Deus ele fez por nós através de Cristo e o seu sacrifício. Em Gálatas, o apóstolo Paulo ele frisou assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja que amor. Recebemos essa nova vida sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido do nosso Deus.
Glória a Deus. O apóstolo Paulo, queridos irmãos, ainda diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Algumas pessoas, entendendo de forma errada, acham que quanto mais eles pecarem, mais a graça se manifesta. E não é assim o que a Bíblia diz, né? Então, se a pessoa, depois de haver conhecido a Cristo, viver uma vida de pecado, a Bíblia diz que já não resta mais sacrifício por ele. Então, a graça de Deus não me permite, não dá vazão, não dá espaço, não dá oportunidade a mim, como muitas pessoas dizem assim, mas a carne é fraca. Sim, a carne é fraca, mas a Bíblia diz que o Espírito está pronto. Então, eu não posso achar embasamento nisso para querer viver uma vida de todo jeito, de forma irresponsável. Não. A graça de Deus nos alcançou, eu não mereço, você não merece. Então, se a gente receber um presente, uma dádiva, um bem tão grandioso, que nós não merecíamos, quero dizer, então temos que zelar. Na verdade, a gente não pode viver de forma irresponsável. O pecado abundou, sim, a graça superabundou. Jesus, ele veio para salvar, ele veio para perdoar, ele veio para promover na vida do homem um novo nascimento, uma novidade de vida, mas a pessoa deve ter responsabilidade, sim, para não perder, para não cair da graça. E em vez de viver uma vida de graça, viver uma vida desgraçada, né? Uma vida caída da graça. Então, devemos aproveitar este privilégio que o Senhor nos concedeu, ressaltando que nós não merecíamos. Mas queremos caminhar já para o finalzinho aqui do nosso comentário, falando de que a salvação, ela não vem por intermédio das obras. Então quer dizer de que se eu fizer muitas doações, se eu me dedicar muito para ajudar pessoas, eu não vou ser salvo por isso? Será que isso não contribui? O que é que a gente pode acrescentar aqui? Muito bem, Diácono Edivaldo, é uma boa pergunta, porque essa pergunta tem sido feita por muitas pessoas, não é? E as obras que eu tenho feito, os favores que eu tenho feito, eu tenho acolhido as pessoas, eu tenho dado esmolas, eu tenho feito tanta coisa, e isso não conta? Conta sim. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Primeiro, precisa ser salvo. E depois praticar as boas obras, assim como Cristo praticou. Mas o ponto importante, crucial do ensinamento que nós estamos tendo hoje é a libertação em Cristo. A libertação do pecado, a libertação do diabo e a libertação, a vitória sobre a morte. Glória a Deus. Muito bem, Diácono Daniel, e o próprio apóstolo Paulo, ele frisa aqui dizendo de que a salvação, ela não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando você lê Efésios 2 e 8, a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, digo, para que ninguém se glorie. Então, a gente sabe que as condições humanas, elas variam de um para outro. Então, quem pudesse fazer mais, poderia se gloriar, porque teria salvação maior, um presente maior. E Deus, ele não permite isso, porque a salvação emana dele. Então, somos salvos por intermédio da graça, e a gente não pode fazer nada no que diz respeito a merecer esta salvação, a merecer os presentes divinos. Assim, Diácono Renato? Isso mesmo. Eu achei interessante o que o comentarista ele falou. Eu não faço boas obras para ser salvo, mas pratico boas obras porque fui salvo. Glória a Deus. Conforme o versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O apóstolo Paulo, falando aos irmãos coríntios, ele diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Ele diz, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, praticando boas obras. Glória a Deus. Então entendemos de que, à luz da Bíblia Sagrada, as obras, elas são uma evidência de salvação e não um meio de se salvar. Então, conforme o Diácono Daniel já frisou, o Diácono Renato também, a nossa salvação alcançada por meio de Cristo, ela não vem das obras. Não somos merecedores, mas as boas obras devem ser evidência na vida de uma pessoa que foi salva por Cristo Jesus, por intermédio da sua graça. Muito bem. E nós ainda temos aqui na nossa lição o significado da palavra graça, né? Que significa favor não merecido. Então nós não merecíamos, mas Deus
por sua infinita graça, Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós e para nos conceder esta tão grande salvação. Muito bem, Diácono Daniel. É muito importante nós meditarmos na palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus para que possamos ter um entendimento mais completo e não cair em uma heresia, em um erro descabido, que a Escritura não dá base, não dá margem para isso. Então ficou muito bem claro, muito bem frisado aqui nesta tarde de que anteriormente o homem que não conhece a Cristo, que não tem tido uma experiência com Cristo, ele está morto espiritualmente e há uma urgente necessidade dele receber vida, dele ser vivificado por Cristo Jesus. E a salvação, ela é por intermédio da graça de Deus e não pelas boas feituras que o homem ele pode fazer, mas unicamente por intermédio de Cristo Jesus. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, e o nosso pastor ele faz menção aqui de uma situação que a Bíblia ela descreve em Atos capítulo 10 e versículo de número 1 em diante. Vai nos falar sobre um homem chamado Cornélio. Ele era centurião da corte chamada italiana. A Bíblia diz no verso 2 que ele era piedoso e temente a Deus. Observe as qualidades dele. Com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Mas no verso 3 a Bíblia diz: este, quase a hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então a gente percebe que aquele homem, ele era piedoso, ele era temente a Deus, e a Bíblia diz que, inclusive o anjo, quando se revela a ele, por intermédio da orientação divina, diz que lá no céu houve menção, o Senhor estava vendo de tudo aquilo que ele havia fazendo, mas não era o suficiente. Por quê? Porque a salvação ela não vem por intermédio das boas obras, de uma vida de piedade. E esse homem ele ainda era temente a Deus, mas faltava ainda ele ter um encontro com Cristo, faltava ainda ele entregar-se a sua vida ao Senhor Jesus, para que esta vida tivesse uma eficácia completa, tivesse um real sentido. Então fica muito bem claro, Cornélio aqui, ele precisou entregar a sua vida ao Senhor Jesus, porque as suas esmolas, a sua vida de piedade, dele ser um homem temente a Deus, estava sendo computado no céu, mas para a salvação ainda não era o suficiente. O Senhor manda um anjo ao encontro de Cornélio para lhe dirigir o que ele deveria fazer: crer no Senhor Jesus, entregar a sua vida ao Senhor e não apenas confiar nas suas esmolas. Então a salvação, eu e você, só encontra por intermédio de Cristo Jesus e não por meio das obras. É graça de Deus. Vamos ainda ouvir uma linda melodia na voz de William Nascimento. Põe nas mãos de Jesus. Meus problemas pra Deus, confesso. Tuas fraquezas ao Pai, não seja onivente com a dor. Quando teu coração já não suporta mais. Se é um filho que não vem, um casamento que chegou ao fim, se é a falta de amigos que fez dano, você virá refém. Deus fará secar as sementes, não importa a origem. Ele tem o recurso em suas mãos para te curar. Põe nas mãos de Jesus, Ele vai resolver o que o homem não faz. Ele sabe fazer. Põe nas mãos de Jesus, Ele é teu Senhor.
chegou ao fim. Se é a falta de amigos que fez da dor você virar refém, Deus fará secar as sementes, não importa a origem, Ele tem o recurso em suas mãos pra te curar. Põe nas mãos de Jesus, Ele vai resolver o que o homem não faz, Ele sabe fazer. Põe nas mãos de Jesus, Ele é o teu Senhor, é o especialista pra curar toda dor. Tudo você pode em Deus, lute, Ele é quem garante a vitória. Mesmo que a sua fé seja como um grão de areia, Deus te faz um caminhar. Põe nas mãos de Jesus, Ele vai resolver o que o homem não faz, Ele sabe fazer. Põe nas mãos de Jesus, Ele é o Deus Senhor, é o especialista pra curar toda dor. Põe nas mãos de Jesus, Ele vai resolver o que o homem não faz, Ele sabe fazer. Você está ouvindo Escola Bíblica no Ar. Muito bem, meus irmãos, na sua Rede Brasil de Comunicação, são pontualmente 17 horas e 53 minutos. E aqui alguns irmãos ainda continuam sintonizados conosco e também nos acompanhando aqui na live do Facebook. O irmão Edmilson Santos, do Recife, ele está nos acompanhando. Que Deus abençoe o Senhor, irmão, a paz do Senhor Jesus. A irmã Eliomar Maria, ali do Jucá Ferrado, também está nos acompanhando e pede oração por sua família. E ainda a irmã Severina Silva está também nos acompanhando. O meu irmão Moisés, ali em Lagoa da Vaca, está acompanhando, flautista. Deus abençoe a sua vida. E queremos lembrar os irmãos que essa semana tem algumas atividades na nossa igreja. São as Santas Ceias do Senhor. Dia 5 terá Santa Ceia em Lagoa Queimada e PE 90. No dia 7, Coab 2, Shells e Gancho do Galo. E no dia 8, na próxima sexta-feira, a Santa Ceia no Templo Matriz. Que Deus abençoe a cada servo do Senhor. Vamos já caminhar para o final. Queremos agradecer aqui a participação do diácono Eronides, que hoje nos ajudou aqui no comentário, e também foi ele que nos conduziu até os estúdios da Rede Brasil. O diácono Eronides, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua participação. Amém, meu diácono. Graças a Deus. É um prazer estar com os irmãos, né? Para aprendermos, né, irmãos? Juntamente com os irmãos, nosso irmão Douglas, nosso irmão diácono Renato, nosso diácono Daniel, e o Senhor, que Deus abençoe a cada um de nós nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Também o diácono Daniel, que sempre tem estado aqui conosco, um dos componentes aqui do programa Escola Bíblica no Ar. Diácono Daniel, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua cooperação. Amém. Eu também quero agradecer ao nosso pastor Amaro Januário por essa oportunidade, por a toda a coordenação da Escola Bíblica Dominical, e quero mandar também um abraço aos irmãos que estão nos acompanhando nesta tarde através do Facebook, né? Nós temos aqui o meu irmão Odilon Silva, lá em São Paulo, Samuel Silva, também meu irmão, a Rose Ribeiro, Leonardo Ribeiro, temos também a nossa irmã Yara Nóbrega e Verônica Souza, que está conosco através do Facebook. São muitos irmãos que estão conosco. Nosso muito obrigado, e que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. Queremos também agradecer a participação do diácono Renato. Que Deus abençoe a sua vida, diácono Renato. Amém. Também queremos agradecer, em primeiro lugar, agradeço ao meu Deus pela riquíssima oportunidade que Ele tem nos concedido, ao nosso pastor pela confiança e apoio, à superintendência, e também a minha família, a minha esposa Késia, que está nos ouvindo, e alguns amigos que
mandaram mensagem aqui nas lives. Itamar Pinto, ali que trabalhou comigo em Recife, Jardielso, a minha tia Socorro, minha tia Defa, ali de Gruta Funda, que está nos acompanhando. E que Deus abençoe grandemente a todos. Amém. Queremos agradecer também ao nosso Deus a oportunidade e a vida que Ele nos concede de estarmos fazendo a sua obra. Queremos agradecer também ao pastor Mário Januário pelo apoio, pelo incentivo, que Deus continue abençoando o servo do Senhor à frente desta obra aqui em Surubim. Agradecendo também a confiança da equipe da supervisão, na pessoa do presbítero Antoniel, do diácono Felipe Mendes, do auxiliar José Edmilson, que Deus continue abençoando o servo do Senhor e a nossa gratidão. Queremos agradecer também a você que nos acompanhou através da Rede Brasil, Surubim Casinhas, na 95.1 FM, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, e também agradecer a todos que nos acompanharam aqui pelas lives, através dos compartilhamentos, que Deus os abençoe, né? A expansão daqui do programa tem sido uma bênção, tem alcançado várias cidades. Agradecer também aqui ao nosso sonoplasta, ao auxiliar Douglas, por todos os dias estar aqui na Rede Brasil, operando aqui a mesa de áudio, dando apoio aqui à programação. Lembrando, meus irmãos, que amanhã estará aqui mais uma equipe, né, no programa Juventude Cristã. E amanhã estará aqui os jovens de Vertente do Lério. A cada dia tem uma programação específica e você pode acompanhar todos os dias pela 95.1 Rede Brasil FM e também pela transmissão da live do Facebook. Que Deus abençoe a cada um dos servos do Senhor. Falemos com o Criador. Momento de oração. Neste momento vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui nesta tarde. Oremos ao Senhor. Pai bendito, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande oportunidade a qual o Senhor tem nos dado de estarmos aqui. Te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos que tem nos acompanhado, Senhor, através dessa rádio, através da internet. Te pedimos que a tua bênção, Senhor, permaneça sobre cada um de nós. Abençoa, Senhor, o nosso pastor Amaro Januário, a sua família, a coordenação da escola dominical, a diretoria, Senhor, desta igreja. Permanece com a tua mão estendida e dando vitória. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, e a programação da Rede Brasil segue. Você pode continuar assistindo, acompanhando. Que Deus abençoe a vida de cada ouvinte. E relembrando aqui as Santas Ceias desta semana: dia 5, Santa Ceia em Lagoa Queimada, IPE 90. Dia 7, Coab 2, Cheus e Gancho do Galo. E dia 8, próxima sexta-feira, Santa Ceia no Templo Matriz. Que Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. Você ouviu o programa